Se a situação do Brasil no espaço já estava ruim, pode escrever que o programa espacial brasileiro não vai se desenvolver como a gente gostaria, nem perto disso. E a culpa é do lobby, olha só, a gente sempre fala disso. E passou um projeto de lei na Câmara e no Senado, chamado aqui no projeto de lei 1006 de 2022, que regulamenta as atividades espaciais no Brasil, também conhecido como Lei Geral do Espaço. Vou falar algumas coisas aqui que são opiniões minhas, outras coisas que são informações de bastidores. Eu já tenho acompanhado essa história há um bom tempo, muito mais tempo do que vocês imaginam, tá? Eu já tive discussões interessantes com militares a respeito dessa lei. Também a respeito de como isso vai ferrar todo o ecossistema de startups e empresas espaciais que não sejam amigas do governo ou amigas dos militares, tá bom? Isso é uma pena, isso é triste, isso é extremamente triste de ver que a gente não vai desenvolver um programa espacial forte e sustentável por puro interesse corporativo, tá bom? Então, esse tem vários pontos, é uma lei bastante extensa, tá? Eu não vou falar todos os pontos, tem coisas que é chover no molhado, tem coisas que são bastante complicadas. A primeira é a necessidade de você se tornar um operador espacial. O que significa isso, Pedro? Significa que você vai ter que pedir uma licença para poder fazer uma empresa espacial, basicamente. Então, aqui as atividades espaciais poderão ser exploradas tanto pelo poder público como pela iniciativa privada por meio de parcerias e outros instrumentos como cessões e permissões, criando operadores espaciais. Tá bom? Dentro dessa divisão vai ter operadores espaciais de defesa, civil e tinha mais um agora que fugiu. Tá bom? E aí, tem até um outro ponto aqui. A União poderá explorar economicamente de forma direta ou indireta, sem licitação, a infraestrutura espacial, incluindo equipamentos de solo e os recursos logísticos, as instalações e sistemas computacionais necessários para a realização das atividades espaciais. Isso aqui é um resumo do que foi falado. Isso aqui é da Agência Senado, tá bom? E tem um projeto de lei também, mas isso aqui tá bem condizente, porque eu já tinha lido esse projeto anteriormente também. Ele teve umas mudancinhas ali, tá? Por sinal, é interessante dar o crédito aqui ao pessoal do Brazilian Space, lá que é o Rui Botelho, que já tinha falado disso, chegou a falar comigo a respeito disso. Eu tinha lido o projeto também, eu votei não lá no negócio do Senado a respeito da matéria, porque realmente tem uma série de problemas de redação. Pode ser que o projeto nem seja tão ruim se a redação fosse melhorada, mas o que foi aprovado é muito ruim, é muito ruim. Então, basicamente aqui tá falando, ó, as autoridades fiscalizadoras, que é a AEB, Agência Espacial Brasileira, e o Comando da Aeronáutica, terão livre acesso às instalações e equipamentos dos operadores espaciais. Ou seja, você abre uma empresa espacial, você põe uma bica ali de dinheiro, uma bica de dinheiro, seja que veio de licitação, que você ganhou edital, ou dinheiro privado, não interessa. E a AEB e o Comando da Aeronáutica, principalmente o Comando da Aeronáutica, diga-se de passagem, pode simplesmente entrar na sua empresa para fazer uma fiscalização a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento. E não é só isso. Então falando assim, ó, tendo acesso livre às instalações e equipamentos, o que é tipo, mano, tem um foguete aqui, ó, não, a gente pode fiscalizar quando a gente quiser, tá? Elas poderão a qualquer momento cancelar ou alterar as licenças concedidas caso haja descumprimento de obrigações ou quando houver ameaças à segurança nacional ou violação de compromissos internacionais. Mesmo que tenha suas atividades suspensas ou canceladas, o operador continua responsável pelos artefatos que estiverem em operação. Isso aqui, para mim, é o pior de tudo. De tudo. Significa o seguinte: você pode ter uma empresa espacial, e sei lá, tá operando bonitinho. Tá, olha, tô fazendo meu projeto aqui, meu projeto do meu foguete, do meu satélite, não importa. Aí, pode chegar lá um militar, a qualquer momento, e dizer assim, olha só, empresinha 1 aqui, ó, você, eu vou fazer uma fiscalização na sua empresa, tá bom? Vou fazer uma fiscalização porque eu tenho aqui umas denúncias de que você não está, você está colocando ali a segurança nacional em risco ou está descumprindo as obrigações ali relacionadas ao operador espacial, do trabalho de um operador espacial. E aí ele vai lá e ele vai caçar o que quer que seja e vai cancelar a sua
licença e você não pode mais operar, tá bom? Então o que isso significa? Assim, olha, na prática vamos supor, temos a SpaceX e temos a United Launch Alliance, que são concorrentes, e são concorrentes já há um certo tempo. Então, quando a SpaceX estava se desenvolvendo, quando ela estava crescendo, a United Launch Alliance tentou de várias formas, com o seu lobby no Congresso americano, dificultar a vida da SpaceX, e conseguiu, a certo ponto, até a SpaceX entrar na justiça e começar a bater de frente para poder participar de contratos militares, que só o LA basicamente tinha acesso a Northrop Grumman. E aí, então vamos dizer assim que dentro dessa lei, como ela fosse nos Estados Unidos, se ela fosse assim nos Estados Unidos, as autoridades militares poderiam simplesmente chegar lá na SpaceX, ou até fazer uma comissão do Senado americano e falar, olha, vocês estão descumprindo, vocês não podem operar mais, fim da sua licença. Você não pode mais fazer nada. Então isso é uma abertura gigantesca para a corrupção. Corrupção de agentes do Estado, corrupção de militares. Você está dando um poder arbitrário e discricionário para uma autoridade fazer basicamente o que ela quiser com a sua empresa do ramo espacial. Tá bom? Qualquer coisa. Ah, mas nunca vão fazer isso. Não importa, cara. Não importa. Ela pode fazer. Ela pode chantagear os outros fazendo isso. Tá? Existem empresas nacionais que fazem um lobby da área espacial há décadas para a coisa não mudar, tá bom? Tá? Então, até dá coceira no nariz, vibraço, entendeu? Para que as coisas não rolem. E mesmo assim, essas empresas toda hora têm que ser resgatadas pelo governo. Então, e essas empresas têm ligação muito forte com os militares. Então você tem o governo com poder enorme, os militares com poder ainda maior, colocaram a EB de lado nessa história toda, e eles podem simplesmente acabar com uma empresa aeroespacial se quiserem. Entendeu? Não tem não fala de um conselho, não fala de uma análise de outro órgão do governo ou um órgão de Estado, que seja, para isso. É puramente discricionário. Aí você fala assim, mas isso é assim? Não, vai piorar mais ainda, porque isso é a Lei Geral do Espaço, é como se fosse um marco, é uma série de diretrizes ali, e ainda vai ter uma pancada de lei complementar que vai entrar embaixo disso aí, e aí vai virar uma salada do inferno. É que nem tem aqui, ó, essa parte aqui, um operador espacial poderá transferir para o outro o controle de seus artefatos, mas isso dependerá de novo licenciamento e nova autorização. Até aí, mais burocracia para dificultar a vida de quem está tentando empreender numa área que é extremamente predatória e perigosa, como a gente sempre falou. Os dados e informações sobre todas as atividades espaciais nacionais deverão ser coletados, tratados e armazenados no Registro Espacial Brasileiro, o RESBRA, acessível ao comando da aeronáutica. Ou seja, todos os dados de todas as empresas vão estar apenas na mão do comando da aeronáutica. Não existe controle civil disso. Tá? Os militares passam a ter o controle do Programa Espacial Brasileiro. Passam a ter. Mas e a EB? A EB tem umas coisas ali de investigação e pá, mas é meio que assim, foi jogado de lado. Existem umas histórias de bastidores falando de que a EB não tá feliz com esse processo, que é jogar assim o trabalho da EB pela janela, tá? E eu vou dizer para vocês, a gente brinca, zoa a EB e tudo mais, mas existe gente muito bem intencionada na EB. De verdade. Existe gente muito bem intencionada lá. Mesmo, tá? Gente que realmente quer fazer alguma coisa. Que não é cupincha de governo, de interessa. Passou 1, 2, 3 governo, o cara tá lá ainda. Tá? Porque o cara é um funcionário do Estado brasileiro. Tá? E aí, com essa criação desse RESBRA aí, jogando tudo na mão da aeronáutica, aí você pensa, mas peraí, ninguém teve um freio ali pra falar, cara, isso aí tá meio absurdo? Teve, olha só com quem que caiu o projeto. Com o senador astronauta Marcos Pontes, tá bom? E sabe o que ele fez a respeito disso? Porcaria nenhuma, rosca, para mudar isso, tá? Não mexeu em nada técnico, não fez nada para isso. Por quê? Porque ele é um ex-militar e ele tem interesse nisso. Aí você fala assim, mas por quê? Qual é o grande interesse que existe nessa história toda da Lei Geral do Espaço? Por que os militares querem tanto controle do Programa Espacial Brasileiro, além de ter o poder que todo mundo nesse mundo quer poder? É porque existe um interesse,
tá? Do alto comando das Forças Armadas, principalmente da Força Aérea Brasileira, em criar uma estatal, tá? Uma estatal para fazer o controle, basicamente, do centro de lançamento de Alcântara, tá bom? E essa estatal tem nome, é a LADA que chama, tá bom? Existe esse ponto. Só que é assim, mas para que criar outra estatal? Aí não vou nem falar questão de mercado e tudo mais. É porque, na prática, isso aqui vai ser um cabide de emprego para oficiais, tá bom? Certo? Oficiais do Exército, das Forças Armadas, principalmente da Aeronáutica, passam a ter controle disso. Então, a ideia deles é colocar toda essa galera aqui, tá? Para trabalhar ao longo do tempo nessa LADA e controlar o CLA, né? Ou CLAC, né? Eles falam que é o Centro de Lançamento de Alcântara, e outros que venham a existir. Tá? Então, é tudo interesse corporativista para você aparelhar o Estado. Não existe interesse nenhum, não existe porcaria de interesse nenhum neste país em colocar 1 quilo de arroz no espaço, cara. É tudo interesse. Se o interesse do Estado brasileiro, que é melhorar a vida do brasileiro, do pobre, do miserável, fosse 10%, a gente estaria numa situação muito melhor. Não precisa ser 100%, nunca vai ser 100%. Mas se fosse 10%, já estaria melhor. E aí, no fim das contas, eu posso falar disso porque eu já conversei com o comandante da aeronáutica, e o comandante da aeronáutica tem o interesse em criar a LADA. Ele tem o interesse em criar essa estatal, que inclusive foi convidado a ir para Brasília para falar sobre a LADA com o comandante da aeronáutica, e a gente reforçou esse convite 2 vezes, que ele mesmo fez para mim. Eu tenho várias pessoas de prova, ele fez mesmo esse convite para mim, para eu ir lá. E a gente tentou fazer esse convite para falar, inclusive porque eu falei na frente do comandante da aeronáutica que eu não consigo mostrar os lançamentos de foguete do meu país. Que eu acho que o Brasil, com a importância continental que tem, deveria ter um programa espacial muito melhor desenvolvido do que tem. Que é nada, virtualmente. Então, a gente joga a EB, a Agência Espacial Brasileira, para escanteio, coloca na mão dos militares, a verba não vai seguir da maneira como as pessoas pensam. Nossa, agora organizamos. Não, não é assim que funciona. Nem toda lei que vem, ela vem para ajudar. Muitas vezes as leis no Brasil vêm só para atrapalhar mesmo. Aí você fala assim, mas os Estados Unidos têm um baita controle também. Realmente tem um baita controle. Porque eles têm uma série de sistemas para evitar problemas. Como, por exemplo, o famoso ITAR, que a gente conhece, que é uma legislação ali para uso de tecnologias militares e de espaço, né? Que acabam sendo de uso dual. E você tem a FAA também, que vai fazer o controle das licenças de operação, o que é diferente de uma licença de operador, tá bom? Você pode abrir uma empresa espacial nos Estados Unidos e depois conseguir as licenças de operação junto com a FAA. Eu quero lançar um satélite, eu quero lançar um foguete, quero lançar um sistema espacial, qualquer que seja ali, uma coisa que seja relacionada a espaço, um dispensador de satélite. Você vai lá bater na FAA e fala, FAA, eu tenho esse produto aqui, isso aqui são os pontos que eu quero apresentar para vocês e eu quero conseguir essa licença para operar isso aí. Isso já rolava no Brasil. Agora, a gente conseguiu evoluir essa lógica, porque a gente sempre evolui. Agora você vai precisar, basicamente, ter uma licença para ser considerado o que eles falaram de operador espacial, né? Uma licença aqui, né? Uma licença puramente para conseguir fazer alguma coisa. Isso, óbvio, que vai custar dinheiro, a gente não sabe quanto, não tem nada falado a respeito. Mas estão falando que os recursos vão ser utilizados para o desenvolvimento do fogão espacial brasileiro. Tá. Depois você vai ter que ter uma licença de operação também. Tá bom? Então ainda vai ter uma licença de operação aqui, que aí vai ser basicamente pela FAB ali, né? Pelo Comando da Aeronáutica. Tá? Então você vai ter que ter uma licença aqui, tá? Para poder operar. Só que, cara, se alguém não quiser conceder a licença para você aqui, ó, acabou, mano. Acabou. Entendeu? Fala assim, olha, tá vendo? O Elon Musk, ele quer abrir uma empresa espacial, investir numa empresa espacial brasileira. O capital é de fora, mas tudo que é brasileiro. Os funcionários, a grana que ele injetou aqui, que quer que seja. Ele só tem uma percentual lá. Os militares não estão interessados nisso aqui. Fecham. Acabou.
Não, não vai conceder a licença. É isso que eu tô falando. O poder discricionário que esse projeto de lei dá aos militares é absurdo. Eles basicamente podem fazer o que eles quiserem e não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Agora, qual a chance disso qual a chance do presidente Lula, que é o atual presidente do Brasil, de vetar isso? Nenhuma. Nenhuma. O presidente não vai querer arrumar treta com os militares, ele não tá nem aí para o Brasil no espaço, não tá nem aí, isso nem é a pauta dele. A pauta dele é criticar bilionário e acabou relacionado a esse tema, não vou nem falar do resto, né? E então, vai agradar os militares? Não vai encher o meu saco? Dane-se. Dane-se. Não quero nem saber disso aí. Isso aí não dá voto. Entendeu? Então, se você acha que vai ter empresas no Brasil que vão querer. Mano, essas empresas pequenas, pensa assim, cara. Eu conheço várias pessoas de empresas pequenas que falam assim: olha, eu tô aqui desenvolvendo um projeto de uma startup para lançar satélite e fazer um satélite pequenininho. Tá? E temos até o caso do nosso querido Kevin, que é o Kevin Tang, que é um menino super prodígio na área espacial, que ele fez o próprio satélite com recursos próprios. Dentro desse contexto aqui, ó, ele pode não conseguir lançar um satélite que ele mesmo criou, com recursos próprios, que não vai ser nem utilizado lançado por um satélite por um foguete brasileiro, vai ser lançado por um foguete estrangeiro, mas ainda é um satélite brasileiro e vai entrar nisso aqui, cara. Entende? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Você vai impedir que alunos de graduação lancem coisas, você vai impedir que um monte. Mas assim, mas é só percorrer lá. Claro, para você chegar no topo do Everest basta você subir 8 quilômetros. Basta. O basta é o problema. Não existe um incentivo real para atividades espaciais nesse país. E isso é o fim da picada, cara. Isso é um absurdo. É um desrespeito com a pouca história que o programa espacial brasileiro tem. Com a pouca história. Pouca, a gente tem pouca história. A gente poderia ter muito mais e a gente vai continuar passando vergonha. Continuamos firmes e fortes na vanguarda do atraso. Tá bom? Deixa o seu like, quero saber o que você acha sobre esse assunto polêmico pra caramba, mas a gente não pode deixar de se pronunciar a respeito disso. É uma pena que ficamos à mercê de interesses corporativos de novo, inclusive na área espacial, e o nosso interesse como país que se dane.